A gente tem mais ainda sobre esse assunto. Vamos direto ao Rio de Janeiro, tem apuração importante. Amanda Oliveira está conosco ao vivo e nos atualiza. Bom dia, Amanda. Oi, Sheila, bom dia a você, Ivan, Carla e a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Olha, as armas apreendidas aqui no Rio de Janeiro, 8 dessas 21 foram apreendidas ontem aqui na zona oeste do Rio de Janeiro pela Polícia Civil e elas vão passar por perícia. Ontem elas já passaram por uma perícia inicial que identificaram que essas armas, elas estão realmente aí desmontadas, algumas não estão boas para uso, mas se consertadas, elas podem sim ser utilizadas. E hoje elas devem passar por uma nova perícia técnica aí para identificar se tem alguma digital, porque essas armas passaram por muitos lugares, elas vieram de São Paulo, elas passaram por diversas comunidades aqui no Rio de Janeiro, elas foram encontradas na Zona Oeste, na Gardênia Azul, e elas seriam utilizadas então pelo Comando Vermelho, pela facção Comando Vermelho, na Zona Oeste, entre guerra de traficantes e milicianos. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que foi a responsável por essa ação na tarde de ontem, foram apreendidas 4 metralhadoras .50 e 4 fuzis calibre 7,62. Essas investigações, então, apontaram que essas armas seriam utilizadas aí no poderio bélico do Comando Vermelho contra os milicianos para ganhar mais áreas ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem, em uma coletiva de imprensa, o secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, que inclusive assumiu o cargo nessa quinta-feira, afirma que essas armas foram levadas primeiro para o Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, depois foram levadas para Rocinha, na zona sul, e aí sim foram levadas para a Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tem a fala dele. A gente ainda poderou entrar na Rocinha, realizar uma operação na Rocinha, mas conseguimos dados por intermédio da investigação de que as armas seriam transportadas e preferíamos pegar essas armas ao final do transporte, não no meio da cidade, porque isso poderia gerar um confronto e aí sim ter vítimas inocentes em meio ao enfrentamento com os bandidos que estavam responsáveis pela escolta desse material. E ele falou dos bandidos responsáveis. A investigação, a polícia acredita que um deles seja o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, que é um dos chefes do Comando Vermelho, do Complexo da Penha, e também o Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha. A Polícia Civil chegou até a encaminhar ao Exército um vídeo que circulou aí de metralhadoras para tentar identificar os criminosos que estavam fazendo a negociação dessas armas, mas ninguém ainda foi identificado e também ninguém foi preso ainda. Essas investigações ainda estão iniciais, estão em fase inicial, mas já apontaram que essas armas seriam vendidas para o Abelha, para usar então na expansão aí do Comando Vermelho na zona oeste do Rio. Análises iniciais da polícia indicaram que elas estão em condições de uso, mas algumas estão com componentes faltando e que cada uma delas pode ter sido vendida até R$200 mil para o Comando Vermelho. E hoje de manhã, o nosso âncora da Band News FM Rio de Janeiro, Rodolfo Schneider, conversou com fontes do Exército, também da polícia, que informaram que o Comando Vermelho comprou essas armas e quando recebeu aí do Exército, quando percebeu que o Exército estava envolvido nessa jogada, eles devolveram. Então ontem essa apreensão da Polícia Civil foi uma devolução do Comando Vermelho para o Exército dessas armas, para evitar uma possível operação em áreas dessa facção criminosa. Além disso, a fonte disse ao Rodolfo Schneider que essas armas podem estar paradas por conta dessas investigações, então eles não estão movimentando para evitar aí outras possíveis prisões e apreensões contra a facção Comando Vermelho. Não se sabe se elas estão no Rio ou se estão em São Paulo. Volto com vocês. Obrigada. Várias informações aí trazidas e importantes pela Amanda Oliveira, direto do Rio de Janeiro. Obrigada, Amanda. Bom trabalho por aí, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.